Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar sobre Flamengo 2, Palestino do Chile 0 pela Libertadores da América, jogo que aconteceu ontem no Maracanã. E aí você diz o seguinte: Flamengo estreou com um empate na Libertadores, ok, jogo na altitude e tal, vale o empate. Palestino estreou sendo goleado, jogando em casa por 4-0 pelo Bolívar. Aí você diz, pô, vai ser uma molezinha jogando em casa, né? O Flamengo vai golear fácil. Não foi bem assim, não. Não foi bem assim, não. E não foi porque o Palestino jogou muito fechado, deixou os caminhos muito difíceis para o Flamengo, não. Foi porque o Flamengo perdeu muitos gols, mas muitos gols mesmo. O Tite até falou que na entrevista coletiva que cobra bastante finalizações do time. Deveria cobrar mais, tá? Deveria cobrar mais, porque o Flamengo perdeu um caminhão de gols ao longo do jogo contra o Palestino no Maracanã. E assim, jogo de primeira fase, tudo bem, você perdeu um caminhão de gols e ainda vencer. Se fosse jogo de oitavas, de quartas ou de semifinal, isso aí poderia fazer uma diferença tremenda. Claro que num jogo de futebol é muito difícil você fazer gols, né? Transformar em gols todas as oportunidades que você cria. Isso é praticamente impossível. Mas se você criar bastante e fizer bastante gols, aí já fica um saldo bastante positivo, tá? Mas não foi o caso do Flamengo, não. O Flamengo criou muitas oportunidades ontem e só fez 2 gols. Poderia e deveria ter feito uns 4 ou 5 ontem. E só não fez. Por quê? Porque quando é Flamengo, segundo até o meu irmão fala aqui em casa, né, e eu concordo com ele, sempre aparece perna salvando, ou o goleiro vira Manuel Neuer, né? E isso acontece mesmo. Bom, ainda no primeiro tempo, lá pelos 20 minutos, por aí, o Ayrton Lucas faz uma grande jogada. O Ayrton Lucas não, o Cebolinha faz uma grande jogada pelo lado esquerdo, corta para o pé direito, e aí dá um passe muito legal para o Ayrton Lucas dentro da área, que o lateral chuta de pé direito, mas a bola bate na zaga. Eu acredito que seria pênalti no lance, tá? Se não fosse gol. Porque eu acho que a bola bateu no braço do zagueiro, mas aí sobrou no pé de quem sabe, né? Sobrou no pé do Pedro. E aí o Pedro deu uma cavadinha por cima do goleiro e ele meteu de cabeça pro gol. Se fosse qualquer atacante desarvorado, chutaria com força pro gol. Talvez até entrasse, mas a chance de entrar seria muito menor do que com o que o Pedro fez. Flamengo 1-0 contra o Palestino. E aí esse gol, ao invés de dar a tranquilidade que o Flamengo precisava, não, fez com que o Flamengo continuasse a perder gols. Por quê? Porque continuaram a aparecer pernas salvando em cima da linha, goleiro fazendo grandes defesas, entendeu? Por exemplo, o Cebolinha teve uma bola lá que ele cortou para dentro e chutou daquele jeito mesmo que ele sabe fazer muito bem, e um zagueiro salvou em cima da linha, de cabeça, tá? E o goleiro do Palestino virou Manuel Neuer ontem, entendeu? Fez grandes defesas. E aí terminou o primeiro tempo 1-0. E no final do primeiro tempo, o Palestino teve um contra-ataque de 3-2 do Flamengo, entendeu? E teve outra chance aí, boa também para empatar o jogo, mas não conseguiu. E no segundo tempo, o Palestino começou melhor do que o Flamengo, para você ter uma ideia, né? O Flamengo começou ali no segundo tempo em segunda marcha, tranquilo, lento, entendeu? O Palestino não, o Palestino ligou o motor rapidinho para pressionar o Flamengo e pressionou. O Rossi foi obrigado a fazer uma grande defesa, por exemplo,
entendeu? E teve chutes ali que passaram perto do gol do Flamengo. E o Tite, como sempre, aliás, demorou a fazer alterações. Mas quando fez, mexeu bem. Que aí ele colocou o Vitor Hugo, colocou o Alan, entendeu? Colocou o Bruno Henrique, tá? O Lohan também entrou. E aí o Flamengo melhorou bastante. Reoxigenou o time, o Tite, né? Com essas alterações. O Vitor Hugo entrou muito bem. O Alan também entrou muito bem. O Bruno Henrique não entrou tão bem quanto em outros jogos, mas ele deu mais velocidade para o ataque. E o Lohan, naquilo que ele entrou, ele fez uma coisa que valeu muito a pena, né? No finalzinho do jogo, o Pedro, já meio cansado, deu uma arrancada muito bacana. E aí driblou o zagueiro, recebeu ali pela direita, né? Ele driblou para a perna esquerda, depois cortou para a direita de novo. E ao invés de rolar para o Bruno Henrique, que passava como um avião pelo lado esquerdo, né? Livre, e que poderia muito bem fazer o gol, ele resolveu chutar para o gol, o Pedro. E o goleiro lá do Palestino fez a defesa e foi para escanteio. E aí na continuação do lance, o Lohan bateu o escanteio curto na primeira trave, ao contrário do que a maioria faz, né? Que é bater um escanteio alto no meio ou na segunda trave. O Lohan bateu o escanteio curto na primeira trave e o Léo Ortiz, rapaz, que estava estreando ontem com a camisa rubro-negra, foi lá, desviou e mandou para o fundo da rede, fazendo Flamengo 2, Palestino do Chile 0 pela Libertadores. E você pensa que acabou aí? Não, o Flamengo continuou a perder gols na fase final do jogo. E aliás, esse gol aí foi aos 39 minutos do segundo tempo. Bom, com esse jogo ficam aí dois recados, né? Um bom, porque o Flamengo venceu, e isso importa bastante na Libertadores, e outro ruim, porque o que acontece? O Flamengo venceu, mas precisava fazer um saldo muito maior, tá? Porque o Bolívar fez 4-0 contra esse mesmo Palestino, né? O Flamengo precisava aí pelo menos fazer 3 ou 4-0 para poder ficar realmente tranquilo no grupo. Agora, com essa vitória, o Flamengo tem 4 pontos e vai à altitude de La Paz para poder encarar o Bolívar na próxima rodada, naquele que para mim é o jogo mais difícil para o Flamengo na primeira fase. Depois aí vão ter 3 jogos mais fáceis, né? O Flamengo encara o Palestino lá no Chile e depois o Bolívar e o Milionários aqui no Rio para fechar a primeira fase. Bom, o Flamengo, se não perder lá em La Paz, eu acho que já vai ser um grande resultado, porque aí o Flamengo vai para 5 pontos, pelo menos, ou 7, né? E aí ele vai ter aí a classificação dele encaminhada para a próxima fase. E hoje tem o outro jogo do grupo, né? O Bolívar encara o Milionários lá na altitude. Teoricamente, se existe alguma chance do Bolívar perder pontos na altitude, essa chance é maior hoje contra o Milionários, né? Porque uma chance, uma coisa é você sair do 0 metro e ir para os 3.600 metros, né? Como é o caso do Flamengo e também do Palestino do Chile, que não tem altitude nenhuma. Outra coisa é você sair dos 2.600 metros de Bogotá, na Colômbia, e ir para os 3.600 lá de La Paz, né? Então, quer dizer, o Milionários, altitude por altitude, o Milionários tem. Menor que a do Bolívar, mas ele também tem. Então, quer dizer, se existe uma chance física, né, digamos assim, do Bolívar perder pontos na altitude, é hoje, tá? Então, o Milionários aí tendo a chance de embolar o grupo do Flamengo para poder aí fazer com que o Flamengo volte lá para... E
a ir lá para a Bolívia com chances reais de assumir a ponta do grupo. Tá bom, minha gente? Bom, e você que está aqui no canal Potência Rubro-Negra, é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos, tá bom? Bom, minha gente, a gente vai, mas a gente volta amanhã com mais do nosso Mengão, tá bom? Tchau, tchau, gente.